Pessoal do canal, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo, né? Para mais uma mensagem, compartilhar mais uma vez da palavra do Senhor sobre a tua vida, no nome de Jesus. Está aqui eu, está aqui o Esdras! Aí, nós de novo, para a glória do Senhor. E o tema da mensagem de hoje, né? Ele está relacionado sobre o perdão. E o tema é: o perdão é um ato de liberdade. Mas por que um ato de liberdade? Um ato de liberdade porque, infelizmente, o próprio pecado em si, ele aprisiona o ser humano. Assim como o pecado aprisiona o ser humano, o não liberar do perdão também deixa o ser humano aprisionado. Aprisionado porque ele não consegue liberar o perdão, né, Regis? E o ser humano em si, todos nós, não é mérito de um ou outro, mas o ser humano em si, ele tem a dificuldade, sim, na sua própria natureza, de liberar o perdão. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, através da palavra do Senhor, para compartilharmos. E que no nome de Jesus, ao terminar esse vídeo, você possa ser liberto, nós possamos ser libertos de alguém que nós precisamos liberar o perdão. Amém? Acompanha comigo a palavra do Senhor, está lá no Evangelho de Mateus, no versículo 6, a partir do versículo 14, que diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o nosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Olha que versículo forte, poderoso. Ele nos deixa bem claro, amados, que se nós não perdoarmos o nosso próximo, através daquilo que a pessoa fez contra mim, contra o seu próximo, contra o seu familiar, seu vizinho, enfim, seja quem for, ele diz que nós precisamos perdoar. Não é assim, a gente que diz a palavra? Sim. Precisamos Perdoar. E quando ele diz que nós precisamos perdoar, tem que ser um perdão verdadeiro. A vida em si, no nosso cotidiano, nós vamos se deparar com muitas situações ao qual vai nos levar a momentos de alegria e a momentos de tristeza. Momentos de dor, momentos de refrigério. E o interessante é que tudo isso, primeiro de tudo, quando o ser humano ele entrega a sua vida verdadeiramente para o Senhor, ele vai gerar uma transformação na sociedade onde ele habita. E nós estamos habitando ainda na terra. E se nós estamos aqui, nós precisamos fazer a diferença, sim, porque o Senhor nos chamou para fazer a diferença no nome de Jesus. E esses versículos 14 e 15 deixam bem claro de que se eu e você não perdoarmos o nosso próximo pelas ofensas que ele causou contra nós, o Senhor disse que ele também não vai perdoar as nossas. Por mais que ele já tenha nos perdoado, mas ele deixa bem claro que nesse ato, nessa nova situação, que você se depara com o não perdoar, nós precisamos sim lançar o perdão. Olha que interessante. Quando Jesus se entregou na cruz do Calvário, se permitiu passar por tudo o que ele passou. Ele passou tudo aquilo para tirar de nós toda a culpa, todo o mal, todo o pecado. Para que eu e você, todos nós aqui nesse vídeo, você que está me assistindo aí, a gente viesse a receber o perdão do Senhor. E que o plano de Deus, o plano da salvação, viesse a se cumprir. E ele se cumpriu para a glória de Deus. Jesus veio, teve os seus anos vividos aqui na terra, como criança, jovem, adolescente, adulto, e aos 33 anos ele foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus. Aê! Glória a Deus. E quando o ser humano ele declara que tem Cristo na sua vida, o verdadeiro cristão, ele perdoa. O verdadeiro cristão, ele lança o perdão. Aí você vai me dizer, mas você falar da boca para fora é fácil.
Quero ver se você passar pela situação de liberar o perdão. Todo ser humano na face da terra, não é mérito de nenhum ser humano, mas que todo ser humano, ele vai passar por situações ao qual ele vai precisar ter atitude de homem de Deus, de mulher de Deus, que seguem a Cristo verdadeiramente e chegar ao ponto de liberar o perdão. Mas se ele não tem essa atitude, se ela não tem essa atitude, verdadeiramente o Senhor disse que ele também não vai perdoar as nossas ofensas, os nossos pecados. Ah, mas ele já levou sobre si todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões. Mas só que ao abrir dos olhos, nós estamos sujeitos a qualquer momento a pecar, a errar contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os dias nós precisamos estar pedindo perdão ao Senhor. Não existe aquele que não erra. Todos nós somos falhos. Mas que a palavra do Senhor no dia de hoje venha nos levar ao arrependimento. O arrependimento ao qual eu possa liberar o perdão para o próximo. Ah, mas como existe a situação que as pessoas sempre dizem, mas não foi eu que fiz nada com ele. Foi ele que fez comigo, foi ela que fez comigo. Sim, pois o ato da liberdade não é a pessoa chegar até você. Aquele que segue a Cristo de verdade, que libera o perdão ao próximo, ele tem que tomar atitude. Tome o primeiro passo. Mas é difícil. Sim, é difícil. Mas quando for liberado o perdão verdadeiro, quando for liberado o perdão verdadeiro, quando for liberado esse coração duro de você liberar o perdão, a gente vai ver um alívio. Você sente assim, um alívio, um refrigério. Você respira fundo, sabe? E você se transforma noutra pessoa. Existem seres humanos, existem pessoas hoje em dia vivendo aprisionada ao passado porque não liberou o perdão. Mas a situação que fizeram comigo foi muito ruim, foi triste, foi dolorosa. Sim, eu respeito isso. Mas apesar de todas as coisas, o próprio Jesus, ele morreu, se entregou ali na cruz do Calvário para que gerasse dentro de nós uma mudança, uma transformação, um arrependimento, que nós viemos a deixar de ser aquela velha pessoa e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Esse é o propósito do Senhor. Isso faz parte do plano de salvação para todo ser humano na face da terra. Ele morreu por todos, ele se entregou por todos. Mas, infelizmente, nem todos vão o reconhecer como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, que nós possamos entender o que esses versículos no Evangelho de Mateus contam. E no Evangelho de Lucas também, deixa eu achar aqui para vocês, para a gente acompanhar. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, no versículo 3, olha o que aqui diz a palavra do Senhor. Que diz assim: olhai por vós mesmo, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia que vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Olha que interessante. Então nós precisamos abrir o nosso coração. Nós precisamos mudar nossas atitudes, a nossa forma de agir. Se você errou, vai lá e pede perdão. Mas se a gente ficar procurando desculpas para não perdoar, é porque o nosso coração não está em Cristo Jesus. Aí vem aquela pergunta, e se fosse Jesus no seu lugar? Meu amado, entenda uma coisa. Jesus já tinha nos perdoado antes de eu e você sermos formados no ventre da nossa mãe. O Senhor já tinha escolhido nos perdoar. Nós nem imaginávamos que nós iríamos vir à vida. E mesmo assim Ele escolheu nos perdoar. Foi Ele que escolheu. Não tem nada a ver com nós, não tem nada a ver conosco.
tem a ver com aquele que tomou a atitude primeiro. E quem tomou a atitude primeiro? O próprio Jesus. Então ele é o nosso exemplo. Ele é a pessoa ao qual nós devemos se espelhar. Que escolheu me amar com todo esse pecado dentro de mim. Com toda essa humanidade pecaminosa, Jesus escolheu nos amar primeiro. Ele escolheu nos perdoar primeiro. Então foi através desse perdão que nós recebemos o amor de Jesus sobre nós. Sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre cada um de nós. Pedro, num diálogo com Jesus, ele faz uma pergunta: Mestre, então quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, o meu próximo? E Jesus dá uma resposta: 70 vezes 7. 70 vezes 7. Isso é um exemplo? Parece muito estranho. Como que a pessoa vai repetir 70 vezes 7? É uma marca que o próprio Senhor deu simbolicamente. Parece muito extravagante, mas se o próprio Jesus nos perdoa, que dirá nós perdoarmos o nosso próximo? Que dirá outro ser humano para perdoar outro? Volto a repetir, eu respeito ao seu momento, respeito a sua decisão, mas se você quer ver um ser humano que vive bem melhor, é o ser humano que não carrega mágoas, é o ser humano que não carrega rancor, é o ser humano que não carrega vontade de vingança dentro do seu coração, porque alguém fez isso, fez aquilo, deixou de fazer, não amou, enfim, seja lá qual for a situação que você passou ou está passando, ou que venha a passar. Ninguém sabe o dia de amanhã. Então, o propósito dessa mensagem no dia de hoje é que nós possamos entender que, apesar das nossas falhas, Jesus nos perdoou primeiro. Se você quer ter uma noite de sono mais tranquila, quem sabe você está perdendo o seu sono porque você ainda não perdoou aquela pessoa, porque você ainda não perdoou aquela família, porque você ainda não perdoou aquele amigo ou aquela amiga, seja lá quem for, o seu parente dentro de casa. Tem famílias que vivem intrigadas dentro de casa, parente com outros parentes que vivem intrigados dentro de casa há anos. E isso não é de Deus, meu irmão. Você que me escuta hoje, junto com o Esdras, o Senhor está falando contigo, libera o perdão. Se liberta dessa prisão. Pede ao Senhor um coração novo e arranca esse coração de pedra. A ciência diz que a pessoa que não libera o perdão, ela envelhece mais rápido. Gera doenças que você nem imagina. Pode pesquisar aí. Pesquisa aí na internet da vida. Coração que não perdoa, ser humano que não libera perdão, ele adoece. Então o Senhor fala contigo nessa noite. Libera o perdão. Se liberta dessa cadeia, se liberta dessa prisão. E deixa o Senhor, deixa o agir do Espírito Santo de Deus ser verdadeiro na tua vida. Seja outra pessoa transformada pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe nessa noite. E eu queria encerrar com esse versículo aqui, ó. Pera aí, deixa eu mostrar aqui, ó. Está aqui em Efésios, capítulo 4. Efésios 4, versículo 32, que diz assim, ó: Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus também vos perdoou em Cristo. Então que nós possamos liberar o perdão, mas seja o liberar do perdão verdadeiro. Não é aquele liberar o perdão que quando o teu irmão, quando o teu próximo errar contra ti de novo, você venha querer desenterrar aquela situação que ficou para trás, não. Porque aquele que perdoa, uma vez perdoado,
perdoado para sempre. Ah, mas ele fez isso, ele pisou no meu calo, ele falou isso. Mas você não tinha perdoado? Se você foi lá e desenterrou aquele assunto, é porque verdadeiramente no seu coração não saiu perdão de verdade. Entendeu, Ed? Entendi. Quando o ser humano perdoa, ele esquece. Ele, como diz a palavra do Senhor, que o próprio Senhor diz que ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados e as nossas ofensas. Assim nós precisamos fazer quando nós liberamos o perdão para o nosso próximo. Nós não precisamos estar remoendo o que passou. Não precisamos guardar, nós precisamos lançar fora. Lança fora no dia de hoje. Se liberta, ó. Abre o teu coração. Jesus está falando contigo. Você não tinha pedido para Jesus mandar uma mensagem para você, te dar um sinal? Pois esse é o sinal da palavra de Deus. Que Jesus te abençoe, meu irmão. Que através dessa palavra o Espírito Santo de Deus arranque essa prisão, arranque esse coração que está aprisionado aí, ó. Lança esse coração de pedra fora e pede ao Senhor para colocar um coração novo dentro de você. Todos os dias nós precisamos pedir isso ao Senhor, me dá um coração novo. Todos nós precisamos perdoar. Todos nós estamos sujeitos a qualquer momento passar por situações ao qual nós vamos precisar liberar o perdão. Nunca vai ser fácil para ninguém. Sempre vai ser difícil. Por que eu digo isso? Para não inventar desculpa. Perdoe, meu irmão, porque Deus é contigo. O Espírito Santo de Deus é contigo. Se você ficou até o final, creio que Deus falou ao teu coração. Não espere para amanhã. Liga hoje, manda mensagem hoje. Se conserta com teu próximo hoje. Se conserta com esse teu familiar que está aí na tua casa, ó, do teu lado. Se conserta hoje. Purifica, restaura o ambiente da tua casa, do teu trabalho, da tua escola, da tua família, dos teus parentes. Deixa o Senhor agir ao teu favor. Curte, compartilha, se inscreve no canal. E se você foi abençoado, e eu creio que foi, né, Jesus? Através dessa palavra, envia para o teu irmão, envia para o teu próximo, envia para o teu vizinho. E que você possa continuar recebendo notificações desse canal, meu e do Esdras, né, Jesus? Sim. Que sempre o Senhor vai estar transmitindo algo do céu para a tua vida. Amém? Tem alguma coisa para falar, Esdras? Ah, e uma coisa que eu queria falar pra vocês. Eu tenho uma série que eu indico pra vocês também poderem assistir. The Chosen. É uma série muito legal, é série. Muito bom, né? A gente já assistiu, né, Esdras? Sim. A gente assistiu as 4 temporadas. Acabamos de assistir agora recente. E deixa Deus te abençoar. Assiste lá e compartilha esse vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. No nome de Jesus.